Boa noite. O projeto que estabelece medidas sanitárias em caso de emergência de saúde pública provocada pelo novo coronavírus vai ser votado pelo Senado logo que for aprovado na Câmara. O texto está sendo analisado pelos deputados na noite desta terça-feira. O coronavírus já colocou em alerta diversos países. Só na China, mais de 400 pessoas morreram e mais de 20 mil estão infectadas. O Brasil ainda não tem nenhum caso confirmado, mas o ministro da Saúde decretou estado de emergência de saúde pública. A justificativa é a complexidade da epidemia e o esforço do SUS para a identificação de eventuais infectados. O Executivo também encaminhou um projeto de lei para o Congresso com medidas de emergência contra o coronavírus. Os principais pontos do PL são: quarentena de pessoas suspeitas de terem contraído o vírus, a realização de exames compulsórios e vacinas e limitar entradas e saídas do Brasil. Mas o texto não deixa claro se a restrição é para pessoas ou produtos. Outra sugestão do projeto é a autorização do uso de produtos sujeitos à vigilância sanitária que não tenham aval da Anvisa. Por exemplo, vacinas que tenham sido registradas por autoridades sanitárias estrangeiras. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, publicou no Twitter que, para garantir a celeridade no parlamento, o projeto será pautado em plenário assim que ele for analisado pela Câmara dos Deputados. Outros senadores também se pronunciaram sobre o assunto. Sou favorável que o governo dê suporte a todos os seus cidadãos em qualquer lugar do mundo onde ele estiver. Cerca de 40 brasileiros estão em Wuhan, cidade onde começou o surto. Na última semana, parte do grupo gravou um vídeo em apelo ao governo brasileiro pedindo ajuda para voltar ao Brasil. Reiteramos que não é de forma leviana que fazemos esse pedido. No momento em que essa carta está sendo escrita, não há, entre nós que a subscrevemos, quaisquer casos de contaminação comprovada ou até mesmo sintomas de infecção pelo coronavírus. Afirmamos também estarmos plenamente dispostos a passar pelo período de quarentena e observação após a nossa chegada ao Brasil e a cooperar com o governo brasileiro para prevenir o avanço da doença. Cientes de nossos deveres, como cidadãos brasileiros, aguardamos uma resposta rápida e eficiente nesse momento de urgência. A primeira sessão de votações do plenário do Senado em 2020 está marcada para esta quarta-feira. Entre os itens da pauta está a medida provisória que estabelece uma pensão a crianças que nasceram com microcefalia, decorrente do Zika vírus. A MP perde validade no dia 12 deste mês, caso não seja aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente da República. Ela determina o pagamento de um salário mínimo mensal vitalício a crianças com microcefalia por causa do Zika vírus. Mas, pelo texto original, somente têm direito as que recebem o benefício de prestação continuada e as que nasceram entre 2015 e 2018. O relator da medida, senador Isalci Lucas, estendeu a data para o fim de 2019. Nós conseguimos ampliar essa medida provisória. A previsão é que 3.500 crianças seriam atendidas e nós conseguimos ampliar isso, colocando outras anomalias com relação ao síndrome congênita de todos provocado pelo Zika vírus, praticamente dobra o número de beneficiários. Os senadores ainda podem votar nesta quarta-feira em plenário o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que acaba com a perda automática de cidadania brasileira de quem obtém outra nacionalidade, a inclusão da fibromialgia no rol de doenças que dispensam tempo de carência para o direito de benefícios previdenciários e a determinação de que agressores de mulheres frequentem centros de educação e de reabilitação por decisão judicial. Nesta terça-feira, a primeira sessão plenária do Senado após a abertura dos trabalhos não teve votações, mas os discursos repercutiram a expectativa de as reformas tributária e administrativa serem votadas neste ano. Está previsto eles votar nesse ano a reforma tributária, outro grande sonho desse país, né? Fazer uma reforma administrativa importante para o bom andamento da máquina, né? Dar autonomia ao Banco Central. O processo de reformas continua e a reforma tributária,
a reforma administrativa trazem para a sociedade brasileira uma esperança de que nós possamos avançar e devolver ao Brasil os seus tempos áureos de crescimento. A reforma administrativa está para chegar no Congresso. Acaba com a estabilidade. Avisam que vai ter redução do salário dos servidores. Sabe-se que há uma nova reforma trabalhista, também sendo enjambrada nos palácios, uma nova reforma trabalhista. Mas os senadores que integram a Comissão de Assuntos Econômicos acham difícil o Congresso votar a reforma tributária ainda no primeiro semestre. Um dos motivos é a falta de uma proposta clara do governo. A mensagem lida na reabertura dos trabalhos do Congresso na segunda-feira destacou entre as prioridades de 2020 a reforma tributária. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi além e disse que a reforma pode ser votada em 3 meses. Os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, na primeira reunião do ano nesta terça-feira, duvidaram da previsão. Lembraram que a Comissão de Deputados e Senadores, com a finalidade de unir o texto da Câmara e do Senado, nem começou a funcionar e que não conhecem a posição do governo. Não é tão simples aprovar uma reforma tributária como o presidente Rodrigo Maia disse, não, eu quero aprovar em 3 meses. Olha que desde quando me entendo por gente, se fala em reforma tributária nesse país. Confesso, presidente, que fico constrangido e embaraçado quando as pessoas me perguntam se nós vamos realmente aprovar nesse primeiro semestre a reforma tributária. E eu digo, eu não sei qual é a reforma tributária que está se falando. Não existe, de fato, uma reforma tributária. Um convite ao ministro Paulo Guedes para que ele venha dizer aqui o que ele pensa de verdade sobre a reforma tributária. Eu gostaria muito de saber do ministro Paulo Guedes qual é a diretriz do governo. Os governadores não foram consultados ainda da maneira que deveriam sobre a reforma tributária, porque eles são parte fundamental na decisão final sobre esse assunto. Os senadores também discutiram outra prioridade anunciada pelo governo, a autonomia do Banco Central. Há um projeto nesse sentido tramitando na Câmara dos Deputados, mas os senadores lembraram que o Senado analisa uma proposta semelhante e defendem que esse texto seja votado primeiro. Chamar para nós essa responsabilidade do protagonismo no assunto econômico. E a autonomia do Banco Central é um dos grandes temas que o Brasil está atento para isso. Por isso, eu reitero aqui meu pedido de pauta na próxima terça-feira, presidente. Para o líder do PT, há outras questões que devem ser tratadas antes de aprovar essa matéria. Antes da autonomia do Banco Central, nós precisamos resolver taxa de juros, a taxa de juros do cheque especial, a taxa de juros do cartão de crédito, a taxa de juros de uma maneira geral. Nós precisamos incorporar como elemento para definição de política monetária do Banco Central a questão do desemprego. Em 28 de novembro de 2016, o avião da empresa Lamia, que levava a equipe de futebol da Chapecoense, jornalistas e convidados, caiu na Colômbia. 71 pessoas morreram. Investigações apontaram que a causa da queda foi falta de combustível. 3 anos depois, ninguém foi responsabilizado. As famílias ainda lutam por justiça, pela indenização e por respostas. A CPI do Senado, que investiga a tragédia, se reuniu nesta terça-feira. Dói quando, após o acidente, algumas notícias saem que era prática da Lamia voar com o nível de combustível baixo. Quem deixou tantos voos com o nível de combustível baixo? Essa aeronave esteve no Brasil outras vezes também. Esteve em diversos países aqui. Ninguém viu, ninguém fiscalizou. Questão do seguro. Por que não tinha um seguro? Por que não foi avisado? Nós sofremos com a devolução dos pertences, nós sofremos com as notícias que saíam na imprensa a respeito do acidente, nós sofríamos com o descaso das autoridades, alegando que a culpa era do piloto. O jogador Neto, um dos sobreviventes do acidente, falou sobre o sentimento de abandono e de tristeza. Senti a nossa causa abandonada. Porque eu entendo e às vezes eu fico com um pouco de raiva quando eu falo desse assunto. É o assunto da minha vida, mas me dá raiva
Me dá raiva falar do nosso país, que é um país patriota, que é um país que luta pelo seu povo, e tem uma tragédia desse tamanho e o governo mexeu uma palha. Eu falei, eu não fui de forma nenhuma ofensiva, mas eu deixei bem claro para o ministro que se caísse um avião americano aqui no Brasil e o Brasil fosse errado, o Brasil tivesse errado, as coisas seriam diferentes. O Itamaraty criou uma força-tarefa no final do ano passado para intermediar as negociações e a apuração junto aos governos da Bolívia e da Colômbia. A comissão de advogados dos familiares esteve na Bolívia na semana passada. Eu acho que existem as questões jurídicas que têm que ser alteradas, eu acho que existem as questões jurídicas de fato que poderemos trazer à tona buscando o judiciário, mas eu acho que existem também as questões que são as pressões que podem ser exercidas sobre essas empresas de não ficarem simplesmente, na minha visão, zombando do cidadão brasileiro. Essa é a sensação que a gente tem, é de zombar, é dizer assim, nós somos poderosos, vocês tupiniquins não vão fazer nada conosco. A CPI terá até agosto para apresentar um relatório final sobre as investigações. Além das famílias e advogados, a comissão deverá ouvir, entre outros, representantes da empresa aérea Lamia, das seguradoras, da ANAC e também da Confederação Brasileira de Futebol. É um assunto brasileiro, nós temos que tratar com a bandeira do Brasil na frente. Então é por isso que nós vamos prosseguir nas oitivas, no próximo dia 11 já vamos ter aqui o Procurador da República, para que a gente consiga construir uma solução. Quem tem responsabilidade vai ter que assumir a sua responsabilidade com as famílias de Santa Catarina, de Chapecó, as famílias brasileiras. A situação de imigrantes e refugiados no Brasil foi discutida na primeira audiência pública do ano na Comissão de Direitos Humanos. A crise humanitária em alguns países, principalmente da Ásia, África e América Latina, fez aumentar o número de refugiados nos últimos anos. Ainda que bem longe de países como Turquia, Paquistão, Uganda e Líbano, pelo número de refugiados acolhidos, o Brasil vem recebendo, em especial, haitianos e venezuelanos. Hoje temos 47 mil refugiados reconhecidos e 140 mil que já entraram com pedido de refúgio. Nossas leis foram atualizadas, o poder público e a sociedade vêm se esforçando para apoiar essas pessoas e famílias. São pessoas que passam por situações difíceis, vítimas de circunstâncias que pouco poderiam fazer para mudar. Então são pessoas como nós, com extremo potencial, resiliência, né? E podem fazer muito, dadas as condições certas, podem fazer muito aos seus países de acolhida. São documentados, abrigados, imunizados, e estão sendo deslocados para cidades em que possuem oferta de emprego. A operação de acolhimento de venezuelanos foi elogiada pelos debatedores. No entanto, índios procedentes daquele país precisam ser melhor atendidos. E a lei adotada recentemente não contempla essa situação. A migração indígena de uma etnia que não existe correspondência étnica no Brasil, ela é tratada no Brasil como uma migração ordinária. Não foi regulamentado no Brasil, na lei de imigração, a migração indígena. E isso se agrava do ponto de vista institucional porque a FUNAI não reconhece o migrante indígena como passivo de suas atribuições. Poucos municípios têm serviços específicos para atender esses imigrantes. Este defensor público diz mais: os refugiados devem ter voz e vez na formulação de políticas públicas para essa área. Trazer os imigrantes para falar, para dar voz aos imigrantes, porque o Estado não fala pelos imigrantes, nem a sociedade civil fala pelos imigrantes. E essa voz nós precisamos sempre trabalhar para que ela seja escutada. E escutada em todos os foros, como eu disse, não apenas em audiências públicas, que são extremamente importantes, mas também na formulação das políticas públicas que se dá no âmbito dos ministérios. A pesquisa lançada pelo IBGE em setembro de 2019 identificou a presença de imigrantes em um pouco mais de 3.800 cidades do Brasil. Ao mesmo tempo que essa pesquisa identificou
que apenas 215 municípios brasileiros têm algum tipo de serviço especializado de atenção a essa população. A nossa legislação reflita o respeito aos direitos humanos e também, além da legislação, que a nossa atuação também tem essa preocupação em promover os parâmetros internacionais de direitos humanos e a nossa legislação nesse aspecto. Por falta de quórum, foi adiada a votação do relatório à medida provisória que estabeleceu o pagamento de 13º aos beneficiários do Bolsa Família em 2019. A reunião da comissão que analisa a medida foi remarcada para esta quarta-feira. O texto vale até 24 de março e ainda precisa ser aprovado no colegiado e nos plenários da Câmara e do Senado. O adiamento da votação gerou protestos na comissão. O receio dos movimentos sociais é de que não haja tempo hábil para aprovar a medida. O texto original do Executivo criou o abono natalino somente para o ano passado. O relator da MP, senador Randolfo Rodrigues, transformou o 13º do Bolsa Família em benefício anual e estendeu o direito a quem recebe o benefício de prestação continuada, pago a pessoas com deficiência e a idosos acima de 65 anos. O senador disse que a única exigência do governo eram as indicações das fontes dos recursos. Nós estamos apontando as fontes. O ano passado, na reforma da Previdência, houve um acréscimo de 5% na contribuição social do lucro líquido dos bancos. É este recurso que nós estamos destinando. Nós tivemos todo o período do recesso à disposição para reunir com a equipe econômica do governo. A minha equipe procurou a equipe econômica do governo. Não conseguiu os dados da equipe econômica do governo, embora estivesse procurando. Foi necessário nós contarmos com o trabalho competente dos consultores daqui da casa, que fizeram a estimativa do impacto. O nosso relatório é um relatório enxuto, que não traz impactos financeiros orçamentários graves para os cofres da União e aponta a origem, a fonte de recursos para suprir as demandas de ampliação do benefício de 13º para aqueles que recebem o benefício da prestação continuada. A Comissão de Educação aprovou nesta terça-feira um convite para que o ministro Abraham Weintraub venha ao Senado explicar as falhas na correção do Enem. Em janeiro, quando as notas foram divulgadas, os candidatos suspeitaram da correção das provas. Foram mais de 170 mil reclamações e pelo menos 6 mil provas identificadas com erros. O Enem é um critério para concorrer no sistema de seleção unificada, que oferece mais de 230 mil vagas nas universidades federais de todo o país. Na primeira coluna da Instituição Fiscal Independente deste ano, o diretor executivo da IFE, Felipe Salto, fala sobre as metas em 2020 para a retomada da economia, citadas pelo presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, no discurso de abertura dos trabalhos legislativos. O presidente Davi Alcolumbre anunciou na abertura dos trabalhos legislativos que a prioridade deste ano no Congresso Nacional vai ser o encaminhamento das chamadas reformas econômicas. A reforma administrativa, a reforma tributária e também as chamadas PECs fiscais. A proposta de emenda à Constituição que trata da emergência fiscal, também a PEC dos fundos públicos e a PEC do Pacto Federativo. O avanço das reformas, como a tributária, pode ajudar a recuperar o crescimento econômico no médio e no longo prazo. De outro lado, numa outra frente, o avanço da chamada PEC emergencial pode ajudar a resolver a crise fiscal pela qual o Brasil ainda passa. Em 2019, segundo dados divulgados recentemente pelo Banco Central, a dívida bruta do governo geral encerrou o ano passado em 75,8% do PIB. Uma queda em relação a 2018, mas ainda um patamar muito elevado. Essa queda foi fundamentada, sobretudo, na devolução de recursos do BNDES para o Tesouro e também na venda de reservas internacionais pelo Banco Central para conter o avanço à alta do dólar. Esse contexto, ainda complicado nas contas públicas, vai exigir que o Congresso e o Poder Executivo avancem nessa agenda econômica. A PEC da emergência fiscal permitiria
que medidas automáticas de ajuste fossem adotadas de imediato, já a partir da promulgação dessa proposta de emenda à Constituição. A ideia é que o desbalanceamento da chamada regra de ouro das contas públicas, aquela segundo a qual não se pode fazer dívida se não for para investir, vai permitir o acionamento de medidas como corte de despesas, redução de vantagens e indenizações, redução da jornada dos servidores públicos e uma série de outras ações que conduziriam um ajuste fiscal pelo lado da despesa. Ao longo de 2020, a expectativa da instituição fiscal independente é que se continue a promover o ajuste fiscal para que o Brasil possa recuperar a credibilidade perdida e volte a ter crescimento econômico. Para saber mais das nossas análises, acesse o nosso site e consulte os relatórios de acompanhamento fiscal, estudos especiais e notas técnicas. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado.